Olá, eu sou o pastor David Sobignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional e editor da Editora Contextualizar. Então, com esse vídeo, vamos analisar o texto de Isaías 9, versículo 6, que é um texto especial feito geralmente na época de Natal. Nós vamos ver aqui algumas expressões muito interessantes que aparecem no original hebraico, para a gente poder entender, então, aquilo que o Senhor quis revelar para nós, tá? Então, observe que o contexto dessa passagem é o mesmo do que vimos aqui no texto anterior, de Isaías 7,14, que você pode depois conferir, caso você não tenha assistido esse vídeo também. Há uma série de pessoas na internet que têm interpretado essa passagem como não fazendo referência a Jesus Cristo, mas apenas ao rei Josias, ou a um dos filhos de Isaías também, né? São duas interpretações muito correntes também. Mas eu, particularmente, interpreto esse texto, como a maioria dos cristãos também interpreta, fazendo referência ao próprio Messias, a Jesus Cristo. Bom, então estamos aqui com o texto bíblico aberto, na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Logo abaixo aqui nós temos o original hebraico, na Bíblia Sudcartência. E eu vou ler apenas aqui em hebraico as expressões que interessam a gente, que é para falar sobre as qualidades desse Messias, né, desse menino que nasceria. Então nós temos aqui a palavra Pelé, Yoetz, El, Kippur, Abiatz, Sar Shalom. Então temos aqui as expressões que se referem a várias qualidades do Messias, ou desse menino que nasceria. Vamos olhar aqui cada uma delas. Os títulos do Messias. Temos aqui a palavra Pelé, que é a palavra maravilhoso. É um substantivo comum no singular absoluto, no hebraico. Significa maravilha, prodígio, maravilha extraordinária, coisa difícil de se compreender, ou maravilha referindo-se aos atos divinos de juízo de redenção. Então nós temos aqui esse primeiro título que é maravilhoso. E é interessante, se você observar aqui, eu vou voltar aqui um pouco no texto, como está lá na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, depois da palavra maravilhoso em português tem uma vírgula. Isso por quê? Porque maravilhoso não é um adjetivo que está qualificando o substantivo conselheiro. Na verdade, não. No original hebraico, maravilhoso é um adjetivo que é a parte, assim como conselheiro, Deus forte e outras expressões de adjetivo também. Então aqui se refere ao Messias como alguém que faz milagres, como alguém que faz maravilhas, tá? Então Pelé significa realmente aquele que faz maravilhas, tá bom? Na língua hebraica. Então, continuando aqui, nós temos a palavra conselheiro, Yoetz, em hebraico, que vem da palavra Yatz, que é um substantivo comum, singular, absoluto. E o tronco está no cal, que representa a ação simples e completa no passado. Geralmente traduzido como ele aconselhou, tá? Só que o modo em que aparece essa palavra Yatz está no particípio ativo, e o particípio representa uma ação ou condição em sua continuidade ininterrupta. Então, quando se refere ao conselheiro, é aquele que aconselhou no passado, continua aconselhando e continuará aconselhando, porque essa é a função desse conselheiro, tá? Então, ele é maravilhoso porque faz milagres, ele é conselheiro porque tem palavras de sabedoria e de conselho. Então temos aqui várias acepções da palavra conselheiro, especialmente avisar, consultar, dar conselho, aconselhar, tensionar, deliberar, planejar, e especialmente no cal, como aparece aqui no hebraico, que é traduzido como avisar, aconselhar, dar conselho, consultar, ou no particípio, como é o caso aqui também, a melhor tradução é conselheiro, aquele que dá esses conselhos que são sábios, tá bom? Então nós temos aqui a primeira, nós já vimos até agora, né? A primeira qualidade do Messias,
é ser maravilhoso, é aquele que faz maravilhas. E a segunda qualidade é ser conselheiro. A terceira qualidade é a palavra El, que em hebraico é traduzido como Deus. É um substantivo comum no singular absoluto. Tá? Pode ser um Deus com letra minúscula, que é um ente ou uma pessoa semelhante a Deus, no caso de ser poderoso. Homens poderosos também, ou homens de posição, valentes, poderosos. Pode também se referir, dependendo do contexto, a anjos. A Deus no sentido de deuses falsos ou de demônios, imaginações também, né? Seres criados por imaginação. E principalmente ao Deus, o único Deus verdadeiro, no caso aqui, Yahvé. Tá? Então, todas essas acepções aqui são possíveis também. Ou também, dependendo do contexto, pode ser traduzido, ele pode ser traduzido como coisas poderosas na natureza, força ou poder. O próximo atributo do Messias vai reforçar a palavra Deus, né? El, que é a palavra Kippur. A palavra Kippur em hebraico é traduzida como forte. É um adjetivo comum no singular absoluto. Se refere a forte, valente, homem forte, homem corajoso, homem valente. Então, além de ser Deus, o Messias é Deus e ele é valente, ele é forte. Ele tem força porque isso faz referência ao todo poder, que é uma característica, um atributo de Deus Pai, né, do próprio ser divino. E falando em Pai, nós temos aqui então o próximo atributo. Então temos a palavra Ab Yatz, né, que é a expressão Pai da eternidade, como está em nossas versões. Essa palavra vem do hebraico Av, que é um substantivo comum no singular construto. E apenas para que você relembre as suas lições de gramática hebraica, o estado construto indica uma relação de posse ou está em relação de dependência com outra palavra. No caso aqui, pai, ele vai estar na dependência da palavra eternidade, que a gente vai ver mais à frente, tá? Então temos aqui várias acepções para pai. Ele é pai de quê? Né? Pai do quê? É um pai que pertence a qual ideia? No caso aqui, a ideia da eternidade. Então você tem aqui várias acepções desse pai, né? É o pai de um indivíduo, referindo-se a Deus também como pai do seu povo, cabeça, fundadora, antepassada. Tem aqui as várias referências que você pode ver, ok? Dependendo do contexto. E aqui, especialmente a expressão da eternidade, que é a palavra ad, que é um substantivo comum no singular absoluto. Tá? Então é ele que rege o substantivo no estado construto pai. Temos aqui, então, a ideia de perpetuidade, para sempre, o futuro contínuo. Também tem a ideia de antigo, para sempre, de existência contínua, ou para sempre também, né? Referindo-se à existência de Deus. Então, o Pai da eternidade, ele é aquele que promove a eternidade, é aquele que cria a eternidade. Ele é Pai para todo sempre. O Messias, ele é Pai para todo sempre. Ele é o principal, ele é o cabeça, ele é o patriarca. Entendeu? É isso que se refere essa qualificação aqui do Messias. Para a gente então terminar a análise desse versículo, a última qualidade é príncipe da paz, que a expressão hebraica é Sar Shalom. Então temos aqui Sar, que é um substantivo comum, singular construto, aquela mesma relação de construto, lembra? Em que o construto indica uma relação de posse ou está em relação de dependência com outra palavra. No caso aqui, Sar, ele é a palavra príncipe, ele está relacionado a Shalom, que é paz, né? Que nós conhecemos bem a palavra Shalom, que significa paz. Então, a palavra Sar é príncipe, governante, líder, chefe, comandante oficial, capitão, comandante, chefe. Então, tem essa ideia aqui de alguém que é líder, de alguém que está na direção de alguma coisa. Né? Tem outras acepções também, como todas aqui, até mesmo o diretor, soberano, servindo-se a Deus. Né? Então, ele é príncipe, porque ele é chefe, ele é um líder, que promove paz, ele é o príncipe da paz, Sar Shalom. Né? A palavra Shalom é um substantivo comum no singular absoluto, ele, portanto, rege o substantivo no construto príncipe. E temos então aqui as acepções para paz, né? Que é o completo, saúde, bem-estar, paz. Isso aqui é um dado importante. Na língua hebraica, paz não é somente a ausência de guerra, ou você ficar zen, né? Com o espírito tranquilo,
É mais do que isso. É você ter uma totalidade de paz e também de prosperidade. Envolve a ideia de prosperidade completa, de uma vida totalmente abençoada por Deus em todos os sentidos. Inclusive aqui, ó, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, amizade, referindo-se às relações humanas também, relações com Deus, né? Então temos aqui várias acepções que completam o sentido de paz na língua hebraica. Bom, terminando então a análise do versículo, temos aqui agora algumas referências que eu tirei da Bíblia Thompson, uma Bíblia de estudo que eu recomendo que você tenha, porque ela tem um material muito interessante aqui no que diz respeito a uma análise mais sistemática em toda a Bíblia, em alguns temas específicos, alguns temas chaves. Então temos aqui como Isaías descreve a Cristo em várias passagens dentro do próprio Isaías, tá? Então, a história de Cristo é apresentada por Isaías no seu nascimento, na sua família e na sua unção. E as passagens de Isaías estão aqui, ó. Nascimento 7,14, família 11, versículo 1, e a unção 11, versículo 2. Tá? Tudo é uma referência profética de Isaías a essas fases aqui da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. Observe como Deus é perfeito nas suas profecias. É só você abrir as passagens bíblicas aí. Né? Isaías então continua profetizando sobre a missão de Cristo também, como iluminador, juiz, reprovador, legislador, libertador, carregador de fardos, salvador, sofredor, carregador do pecado também e intercessor. Né? Isaías também traz aqui títulos de Cristo: Emanuel, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, Rei de justiça, Servo divino, braço do Senhor, pregador ungido e Salvador poderoso. Características de Cristo que Isaías também ressalta profeticamente: resplendor da glória, sabedoria, discernimento espiritual, justiça, fidelidade, silêncio, mansidão, perseverança, sofrimento vicário, compaixão, humildade, sem pecado, poder de salvação e grandeza. Então você pode perceber que toda essa passagem de Isaías 9, versículo 6, complementa aquela análise que nós fizemos em Isaías 7,14 e também Mateus 1, versículo 23, que tratam justamente de Cristo como sendo esse Messias que desde o Antigo Testamento foi profetizado por Isaías há 700 anos antes de Cristo nascer e também foi esperado continuamente pelo povo judeu ao longo de sua história. Infelizmente, alguns ainda hoje não reconhecem o Senhor Jesus como um Messias enviado por Deus, ainda que essas profecias sejam muito claras e muito objetivas. Realmente é lamentável a gente perceber isso. Mas para aqueles que reconhecem, que aqui no Brasil, pelo menos, eu acredito que seja a vasta maioria das pessoas, que reconhecem nessas profecias a figura do Messias, do próprio Senhor Jesus Cristo, fica então o nosso estudo bíblico apresentado de modo bem objetivo, tratando das qualidades do Messias, como apresentado na Bíblia, especialmente em Isaías 9, versículo 6. Se você quiser, faça o seu comentário, diga se você concorda com a análise, se você não concorda, participe. Então que Deus abençoe seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.